Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. É o professor Leonardo Saraiva falando sobre a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 37, inciso 9, e vamos falar sobre a contratação temporária de excepcional interesse público. Vejamos o que diz o inciso. O inciso 9 vai dizer: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Bom, nós aprendemos até agora que a regra é o concurso público. Não é isso? Mas a Constituição vai dizer que, havendo uma necessidade temporária e excepcional de interesse público, é possível uma contratação sem a necessidade de concurso público. O entendimento é exatamente esse. Sendo que há situações em que a administração pública não pode prever, e havendo essa necessidade excepcional, urgente, ela pode contratar sem a necessidade de concurso público. Já deu para notar que é algo extremamente rigoroso, algo extremamente excepcional, muito embora o que nós estudamos aqui na Constituição não é o que acontece na prática, mas para a sua prova, para o seu concurso, atente para as situações que eu vou te falar. Bom, é difícil separar esse tema do direito administrativo, é difícil ficar só no viés constitucional. Então nós vamos tratar a aula de hoje sem entrar em detalhes de discussão doutrinária. Vamos deixar isso para o direito administrativo, ok? Vamos focar no que a lei diz e na jurisprudência. A lei estabelecerá os casos, ou seja, há necessidade de previsão legal. Não é simplesmente vamos contratar e sai contratando. Tem que haver a edição de lei. Qual é a lei, professor? Pode ser uma lei federal, pode ser uma lei estadual, pode ser uma lei municipal, pode ser uma lei distrital. Cada ente federativo tem a liberdade para editar a lei para este tipo de caso. E tem que ser por tempo determinado, ou seja, a regra é o concurso público. Não é isso? Onde você tem uma continuidade da prestação de serviço. Nós estamos falando de algo aqui que é excepcional, algo que é imprevisível, algo que é temporário. Então, a contratação também não pode perdurar por muito tempo, e para atender necessidade temporária, como eu já estou falando, e também de excepcional interesse público. Se é algo que a administração pública poderia ter antecipado, poderia ter previsto, se é uma falha de administração, não é um excepcional interesse público. O excepcional interesse é algo que está acontecendo e que não foi possível prever. Tá? O entendimento é esse. Você vai ver diversos julgados, principalmente na área da saúde e educação, mas eu já te adianto, nas carreiras policiais, há diversos julgados dizendo que não é possível o caso de contratação temporária para as carreiras policiais, tá? Grave isso, se você vai fazer uma prova de carreira policial, pode ser que uma questão dessa caia na sua prova. Mas para a área de educação e saúde é muito comum acontecer. Mas o que você deve guardar são os requisitos. E quais são eles? Vamos esquematizar. Deve estar previsto em lei. O processo de seleção também será simplificado. É outra característica. Deve haver prazo determinado. A necessidade também deve ser temporária. Esse ato também deve ser motivado. Isso nos leva à conclusão de que é passível de controle jurisdicional. Muito bem, outros pontos importantes: o vínculo formado dos empregados temporários não se confunde com o provimento de cargos efetivos por servidores públicos e estatutários. Ou seja, de maneira nenhuma um temporário pode ter o seu vínculo confundido com um de cargo efetivo. Afinal de contas, os cargos efetivos visam realizar as tarefas da administração que são comuns, que são cotidianas. Um grande exemplo também da jurisprudência
é que não é admitido a contratação temporária para cargos administrativos. Do mesmo modo, distingue-se da contratação de empregados públicos seletistas e da designação para cargos em comissão. Nós aprendemos nas aulas passadas o que é um cargo em comissão, o que é um cargo efetivo, não é isso? Nós estamos falando aqui de uma legislação especial, que também não vai se submeter à Justiça do Trabalho. O empregado temporário na administração pública não se submete ao regime estatutário nem ao seletista. Trata-se de um vínculo de natureza jurídico-administrativa que será regulado pela lei de regência do ente federado contratante. Entendeu essa parte? É uma novidade que a Constituição de 88 traz, tá? Essa contratação temporária e excepcional. Desta forma, o vínculo tem natureza jurídico-administrativa. É regulado por lei especial. Para que você fique com a diferença bem clara para a sua prova, para o seu concurso, é necessário concurso público para investidura em cargo após concurso público para atender a necessidade permanente do Estado, inerente ao funcionamento da máquina. Também para os casos de emprego público, como nós vimos. Cargo em comissão não necessita de concurso, é de livre nomeação e exoneração, serve para fins de chefia, direção e assessoramento, como nós vimos, servindo em principal as funções de governo. Ok. E a contratação temporária? É um atendimento de excepcional interesse público, não há de se falar em preterização de candidatos classificados em concurso público que não foram chamados porque atende à necessidade sazonal do Estado. Exemplo maior do que a pandemia de Covid-19 não podemos mencionar. Eu trouxe até a Emenda Constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, para que fique claro para você essa questão da contratação temporária. Essa emenda constitucional, ela é uma emenda diferenciada porque ela só tem vigência no período da pandemia. Na última parte desta emenda, você vai ver que a vigência dela é até o encerramento da pandemia. Mas o que eu quero destacar para você é o seguinte, que ela institui regime extraordinário fiscal financeiro de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. No artigo 2º, você vai ver o quê? Com o propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal, no âmbito de suas competências, poderá adotar processos simplificados, como nós mencionamos, de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras e serviços de compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 69, na contratação de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 da Constituição Federal, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo da tutela dos órgãos de controle. Apenas para exemplificar um exemplo bem recente, e que você certamente vai guardar na sua memória e não vai errar na sua prova. Na próxima aula, inciso 10, remuneração dos servidores. Nós vamos ver as condições para fixação e alteração da remuneração dos servidores. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.